Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai andar aqui em Primeira Guerra Mundial, que é um assunto muito importante, muito conhecido, né? Muito relevante. E enfim, é, é um assunto importante. Então a gente começa aqui falando sobre um século, né? Que foi inaugurado pela guerra. Na última aula a gente falou um pouco sobre o século XIX, sobre esse finzinho, sobre como foi o imperialismo, o nacionalismo, as unificações tardias. A gente falou sobre tudo isso, sobre toda essa movimentação que teve no século XIX. Agora aqui entrando no século XX, a gente tem o século da guerra, né? Que é uma marca do século XX, que são as guerras mundiais, porque a gente vai ter a Primeira e a Segunda Guerra. A gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial aqui, que ficou conhecido, né, como a Grande Guerra até 1939, quando outra guerra de proporções ainda maiores, né, fez com que as pessoas começassem a chamá-la de Primeira Guerra Mundial. Então, para muitos historiadores, ela apresentou a inauguração efetiva do século XX. E ela é uma marca muito importante aí nesse processo, dessa passagem para o século XX. Então, cerca de 9 milhões de pessoas perderam as suas vidas, né? O luto, a fome, os ferimentos e as doenças foram outras desgraças, né, que acompanharam os sobreviventes. E a consequência populacional dessas mortes acompanhou, né, a Europa por várias décadas. E aí, diante deste quadro, ficam as perguntas, né? O conflito entre as nações que se enfrentaram referia-se a interesses das suas populações nacionais ou de apenas alguns de seus grupos sociais e políticos? E as riquezas vindas desses domínios coloniais que eles conquistaram eram concentradas na mão de poucos. Então, os ônus do conflito armado que se originou pelas disputas coloniais foi pago apenas pelos seus beneficiados ou foi socializado para toda a nação. Porque a gente vê que tipo, quem iniciou essas guerras foram as pessoas, foram quem estava assim no comando do Estado, desse nacionalismo, desse liberalismo, que buscava expandir território e, e que buscava assim expansão de lucro, de capitalismo mesmo. Então não foi, né, toda a população que ganhou com isso, mas foi toda a população que pagou e pagou muito caro por isso. Que no caso a Primeira Guerra Mundial teve consequências enormes para a população. Claro que a camada mais rica nem sente as consequências disso direito. Então vamos começar aqui pela política das alianças, que no final do século XIX, né, o mundo se sujeitava à supremacia econômica de algumas potências capitalistas europeias, sobretudo a Inglaterra, que a gente tinha visto que era uma superpotência que ninguém conseguia combater. Depois que a França, depois que Napoleão Bonaparte perdeu na França, ninguém conseguia chegar aos pés da Inglaterra. E aí surgiu, entretanto, né, indícios do deslocamento desse centro dinâmico, pois alemães e norte-americanos eles sobrepunham-se aos ingleses na produção de ferro e aço, que eram produtos essenciais, né, da segunda revolução industrial. Então, que eram matérias-primas, né, para o desenvolvimento da indústria do período, industrial do período, que era o que determinava a indústria do período. Principalmente porque eles estavam produzindo muito carro, muito transporte, tudo isso determinava ferro e aço. E aí nos Estados Unidos, né, as indústrias química, elétrica e automobilísticas, elas se desenvolviam consideravelmente. E na Alemanha, a indústria bélica ela prosperava com o programa naval de 1900, que visava, né, conquistar um tardio império colonial, o que despertou e acirrou, né, a rivalidade britânica. E além disso, as ambições coloniais alemães no norte da África se chocavam, né, com os interesses franceses. Tava tudo se chocando no interesse dos países. E aí, como ficou evidente na disputa dos dois países pelo continente do Marrocos, na chamada Questão Marroquina de 1904. E esse é o contexto, né, de uma charge inglesa de Kaysar, que é um imperador. Guilherme II, ele tava na banheira, né, e ele tem um tom de ironia nessa charge. Mas não deu pra colocar a foto aqui. Mas eu achava interessante se vocês puderem pesquisar depois, Kaysar. E tem um tom de ironia porque enfoca num nobre fazendo uma atividade cotidiana que é tomar banho, né? Mas também de crítica, porque indica que Kaysar ele entende
a Europa como objeto de seu uso pessoal. Porque ele vai lá, pega a Europa pra, tipo, se lavar, entendeu? Como se fosse um sabonete. Como se fosse dele, entendeu? Pra ele. Então, a Inglaterra, por meio de suas casas bancárias, ela era responsável por mais da metade do total de capitais investidos em várias partes do mundo. E ela constituía, né, o maior império colonial e uma das maiores potências militares do início do século XX. Então, apesar disso, cada vez mais sua hegemonia, a chamada Pax Britânica, ela era ameaçada por outros países imperialistas que exigiam a redivisão colonial, principalmente da África e da Ásia, porque a Europa ela saía colonizando o mundo, né? E queria ficar dividido os espaços entre eles. E aí, esses elementos desafiadores da paz mundial vieram se somar às reivindicações das minorias nacionais europeias, que exigiam, né, o direito de autogoverno, baseando-se, né, nos ideais de unificação dos italianos e dos alemães, que a gente viu também na aula retrasada, acredito, intensificando o militarismo europeu. E aí poloneses, irlandeses, finlandeses e principalmente os povos do Império Austro-Húngaro, que eram os húngaros e os grupos eslavos, como os sérvios, os croatas e os eslovenos, eles lutavam por sua independência, envolvendo as grandes potências e ativando ainda mais as suas rivalidades. E aí, como a gente viu, a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana acarretou a perda da região Alsácia-Lorena para a Alemanha. E aí tudo isso despertou, né, um forte espírito nacionalista de revanche entre os franceses. Os franceses eles são vingativos. E aí abriu a possibilidade de uma nova guerra europeia. A Alemanha, desde a sua unificação, ela fundamentou a política externa no isolamento da França. Tinha essa rixa com a França, criando um sistema internacional de alianças político-militares que cercassem o revanchismo francês. E aí, em 1873, o chanceler alemão Otto von Bismarck ele inaugurou a Liga dos Três Imperadores, que fazia parte da Alemanha, a Áustria-Hungria, né, e a Rússia. Entretanto, né, as divergências entre a Rússia e a Áustria com relação à região dos Baleares, originadas do apoio russo às minorias, né, eslavas da região, que almejavam, né, a independência, elas acabaram com essa aliança em 1878. E em 1882, o Reich, né, que é o Império Alemão, firmou a Tríplice Aliança, que se uniu, né, ao Império Austro-Húngaro e à Itália. E somente na última década do século XIX, a França começou a sair do seu isolamento internacional e conseguiu estabelecer um pacto militar com a Rússia em 1894. E aí, nisso, né, a Inglaterra se aproximou da França, formando com ela o bloco denominado de Entente Cordiale, que mais tarde a gente vai ver que é a Tríplice Entente, em 1904, que fundia os interesses comuns, né, dos dois países no plano internacional. E a partir de então, as antigas hostilidades franco-inglesas foram esquecidas para que os dois países enfrentassem um inimigo comum, que era o sucesso econômico da Alemanha, e sua expansão colonial e seu exaltado nacionalismo. Então, a adesão da Rússia à Entente Cordiale originou a Tríplice Entente. E assim, né, passaram a existir na Europa dois grandes blocos antagônicos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que fomentaram, né, a tensão que levou os países europeus aos preparativos armamentistas da guerra, né. Então, o posicionamento da Itália diante desses dois blocos era dúbio, porque ela fazia parte da Tríplice Aliança, ela cultivava sérios conflitos com o Império Austro-Húngaro. E por conta dessa disputa, né, pelas regiões irredentas, Trentino, parte sul de Tirol e da Istria, chegou a assinar acordos secretos de não agressão com a Rússia e com a França, que eram países da Tríplice Entente. Então aí já estava estremecendo, né, a Tríplice Aliança. Enfim. Aí por conta disso, né, vai ter mais uma questão, né, uma disputa pelos Balcãs, né, mas eu não vou entrar muito nisso agora não.
Então, continuando, a gente tem um outro fator importante que leva à Primeira Guerra Mundial, que muita gente deve conhecer, que é a morte de Francisco Ferdinando, né? Que ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, reunidos a partir de 1912, né, em uma coligação de países balcânicos contra o arruinado Império Turco, os países da região eles acabaram se desentendendo quanto à definição de fronteiras. E aí, em 1913, a Bulgária, que era apoiada pela Áustria-Húngara, atacou a Sérvia, mas foi derrotada por coligação dessa com Montenegro, Romênia e Grécia. Então, ao mesmo tempo, os povos eslavos da Bósnia e da Herzegovina, submetidos ao domínio austro-húngaro, eles aproveitaram-se da situação e rebelaram-se, buscando a independência, com respaldo da Sérvia. Os países ficavam se metendo no outro. E aí, pretendendo acalmar os ânimos na região, em 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque Francisco Ferdinando, ele viajou a Sarajevo, que era a capital da Bósnia, com o objetivo de acompanhar manobras militares e, ao mesmo tempo, afirmar a força da monarquia austro-húngara. E aí, em 28 de junho de 1914, né, Francisco Ferdinando ele foi assassinado por terroristas bósnios, né, no atentado planejado pela organização secreta da Sérvia, que chamava Mão Negra, que também era denominada de União ou Morte. E aí ela era contrária ao domínio austríaco e em represália, né, o governo austríaco deu um ultimato à Sérvia, com uma série de exigências que feriam a autonomia do país. E aí os sérvios eles não aceitaram as exigências e isso frustrou né, as possibilidades de uma solução pacífica para o impasse criado com o assassinato. E aí, em 1º de agosto de 1914, o Império Austro-Húngaro ele declarou guerra à Sérvia e imediatamente a Rússia posicionou-se a favor da Sérvia. E a partir de então, né, o sistema de alianças foi ativado, resultando na entrada da Alemanha, França e Inglaterra no conflito que vai se generalizar. Foi aí que entrou, né, todas as potências mundiais. E exatamente um mês depois, os grandes exércitos eles marchavam para a guerra. Agora sim, né, a gente chega na guerra, né, e a gente tem o desenvolvimento, né, desse conflito. A Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, ela foi chamada por envolver todas as grandes potências do mundo ocidental da época, no esforço de guerra para cada estado assumir o controle da economia e todos os cidadãos foram recrutados para participar tanto do exército quanto da produção industrial, principalmente dos armamentos. Nessa época, eles criaram muito armamento. E aí os tanques de guerra, os encouraçados, os submarinos, os obuses de grosso calibre, né, e a aviação, entre outras inovações tecnológicas da época, elas constituíram artefatos bélicos de um poder de destruição até então inimaginável. Tipo, já tinha vindo, né, a Revolução, eles já tinham tido grandes avanços com a criação de ferrovias, de carro, de comunicação, e agora eles estavam competindo para ver quem criava mais, e tudo isso foi virando bélico, tudo isso foi virando muito grande, e eles, como era tudo novo, eles não tinham noção do quanto era forte, né? E aí, de forma sintética, então a gente pode dizer que o conflito teve duas fases. Em 1914, que houve a guerra de movimento, e em 1915 em diante, a guerra de posição ou das trincheiras, que é uma marca importante da Primeira Guerra Mundial, né, as trincheiras. Então, a primeira fase ela estava relacionada ao plano Schlieffen, que era a estratégia ofensiva alemã, e ela tinha sido elaborada ainda em 1905, sob os efeitos do clima de revanchismo francês, que preponderava em sua política externa, e esse plano previa a mobilização de boa parte do exército alemão para invadir, né, o território francês pela Bélgica e pela Alsácia-Lorena, e render Paris, né, ao final de 6 semanas. Então, alcançado, né, esse intento, os alemães eles julgavam que estariam livres para enfrentar os russos, direcionando suas tropas para o ataque e a invasão daquele país. E aí, para atacar a França, os alemães eles invadiram a Bélgica, violando a neutralidade desse país. E esse foi o pretexto para a Inglaterra declarar guerra à Alemanha. E mesmo assim, a marcha dos exércitos alemães em direção a Paris surpreendeu as tropas francesas.
E aí do lado leste, né, uma ofensiva russa inesperada, ainda em 1914, ela obrigou as forças alemãs a se dividirem, deslocando tropas para a região da Prússia Oriental, né. E a França, né, beneficiando-se do apoio inglês, conteve, né, esse fulminante ataque alemão na Batalha de Marne, em setembro, né, de 1914 ainda. E aí, com o fracasso da guerra de movimento, teve início a guerra de posição ou de trincheiras, que devido às condições dos combatentes, originou a usual denominação, né, de guerra de sangue e barro. E, né, pro período de barro, porque as trincheiras eram buracos, né, no barro, e aí as pessoas morriam, jogavam granada, ia sangue para todo lado, e o barro lá. Então, entre outras potências, né, entraram no conflito, posicionando-se ao lado da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, né, França, Inglaterra e Rússia. E aí Japão, Itália, Romênia e a Grécia apoiaram, né, a Tríplice Entente. E ao lado das chamadas potências centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria, né, que era a Tríplice Aliança, colocaram-se, né, o Império Turco Otomano e a Bulgária. Enfim. Aí tem as trincheiras, né, que eram valas imensas que se estendiam, né, por 600 quilômetros. E elas eram, assim, um retrato bem marcante da época. Eles ficavam ali embaixo, eles conseguiam, de certa forma, se proteger, né, mas era bem feio o negócio. E aí, enquanto na frente ocidental a guerra ela entrava na fase das trincheiras, né? Na frente oriental ocorria uma sequência de vitórias alemãs, como na Batalha de Tannenberg, na qual 100 mil russos foram aprisionados. E em 1916, em Verdun, frustrou-se nova ofensiva alemã contra a França, mantendo-se em geral as posições já existentes. E aí, no ano de 1917, ao contrário, né, foi marcado por acontecimentos decisivos para a guerra. As contínuas derrotas russas, elas aceleraram a queda da autocracia cesarista, e aí culminou nas revoluções de 1917, que vai ser a próxima aula, as revoluções russas, que resultaram, né, na implantação do regime socialista, com a ascensão do novo governo, e aí concluiu-se um acordo de paz, em separado do Tratado de Brest-Litovsk, oficializando, né, em 1918 a saída dos russos da guerra. E aí, voltando para 1917, a derrota italiana na Batalha de Caporetto possibilitou, né, as potências centrais voltarem-se para a frente ocidental franco-inglesa. E a Alemanha intensificou o bloqueio marítimo à Inglaterra, objetivando, né, deter seus movimentos e o abastecimento da ilha da Grã-Bretanha. E aí, sentindo-se ameaçada pela agressividade marítima da Alemanha, os Estados Unidos, que até então se mantinham neutros, embora eles fornecessem alimentos e armas a países da Tríplice Entente, eles usaram como pretexto o afundamento do transatlântico Lusitânia, que resultou na morte de dezenas de passageiros norte-americanos, para declarar guerra contra as potências centrais. E a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, com seu imenso potencial industrial e humano, reforçou o bloco liderado pela Inglaterra e pela França, que passou a obter sucessivas vitórias perante os alemães a partir do final do século de 1918, ou da década, não, do ano de 1918. Então, a derrota das potências centrais, né, diante da superioridade econômica e militar dos aliados, como eram denominados os integrantes da Entente, acarretou, né, a renúncia do Kaiser alemão em novembro de 1918 e a assinatura do armistício, e o cessar-fogo foi conseguido por meio de um plano de paz formulado pelo presidente norte-americano Wilson, né, o chamado 14 pontos de Wilson, que pregava uma paz sem vencedores. Como se eles tivessem chegado a um consenso, né, mas não foi bem assim. E aí, claro que essa guerra teve consequências, né, enfim. Então, as características da guerra. Para a época em que aconteceu, né, a Grande Guerra teve uma duração incomum, já que no final do século XIX as guerras entre os países costumavam ser mais rápidas e as mais demoradas eram conflitos coloniais que eram ocorridos longe da Europa. E então, no início, todos os contendores eles esperavam uma guerra de movimento, em que as tropas se deslocam e conquistam outro território, que será uma guerra que fosse rápida, mas nenhuma
potência conseguiu vantagem suficiente para sobrepor-se a outra e vencer o conflito rápido assim. Teve aí uma briga, porque elas estavam grandes potências bélicas, assim. Teve uma tentativa de vencer, né, de todas as partes. E possibilidade de vencer de todas as partes. E aí, por isso, né, ele derivou para uma guerra de posição, em que o objetivo não é perder terreno, e aos poucos, e na verdade, né, o objetivo é conquistar o território do inimigo. Então, o que tornou as trincheiras a marca registrada da Primeira Guerra Mundial. Eles iam se enfiando mesmo assim no território do inimigo. Então, além disso, o equilíbrio de forças levou os oponentes a tentar convencer os países neutros a se engajar em um lado ou em outro. Então, para isso, foram feitas promessas de territórios e benefícios que não foram cumpridos no final da guerra. E aí isso provocou novos desentendimentos que a gente vai ver que depois vai gerar a Segunda Guerra Mundial. E aí, em termos de expansão do conflito, né, a amplitude também foi uma marca importante do confronto, né, resultando do sistema de paz armada, que juntava o armamentismo com alianças que iam se estendendo pelos continentes com base em interesses comuns entre países. Então, pela primeira vez, todos os grandes países da Europa entram em guerra ao mesmo tempo. A África ela foi envolvida no conflito na medida em que a maior parte do seu território, naquele momento, era de colônias europeias. Na Ásia, o governo japonês viu mais vantagem em participar do conflito do que se manter neutro e declarou guerra à Alemanha, interessada nas bases alemãs na China. Os chineses, eles entraram na guerra, pelo menos nominalmente, né? Mas eles, para não se inferiorizarem diante do Japão. Então, o Oriente Médio foi arrastado para a guerra junto com a Áustria e a Alemanha. E assim, todo mundo estava incluído nessa guerra. E em termos de intensidade, a Primeira Guerra Mundial ela pode ser vista como a primeira experiência de guerra total, ou seja, né, que exige que todos os habitantes de um país e todas as suas forças se voltem para sustentar as tropas com recursos e materiais humanos. Isso se deveu ao impasse criado pela Guerra de Posições, e o Estado passou a dirigir toda a economia para o esforço nacional de vencer os inimigos, e por isso uma das estratégias da guerra foi a de atingir a economia e a produção dos outros. Então a guerra também avançou para o setor psicológico, e esse era o objetivo de bombardear a população civil nas cidades distantes das frontes, né? Ou seja, abater o moral dos adversários. E essa prática seria tristemente comum nas guerras do século XX. Saía pegando todo mundo mesmo, toda a população sofreu muito com a guerra. E aí a gente também tem aqui os tratados de paz. Os tratados de paz, né, sementes para a guerra, Segunda Guerra, no caso. Então, com o fim das operações militares, os vitoriosos, eles se reuniram em 1919 no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, né, para as decisões do pós-guerra. E o encontro ele foi dirigido pelo presidente norte-americano Wilson e o seu chanceler Lord George da Inglaterra e George Clemenceau da França. E aí o plano proposto pelo presidente norte-americano foi inviabilizado por diversos acordos paralelos e principalmente por pressão da França na Inglaterra. E as conversações resultaram, né, no Tratado de Versalhes, que considerou a Alemanha culpada pela guerra e criou uma série de determinações que visavam enfraquecê-la e desmilitarizar. Então, por esse tratado, estabelecia-se a devolução da Alsácia-Lorena à França e o acesso da Polônia no mar por uma faixa de terra dentro da Alemanha que desembocava no Porto Livre de Danzig. E aí seria chamado Corredor Polonês. A Alemanha ela perdia todas as suas colônias ultramarinas e parte de seu território europeu para os franceses, ingleses e seus aliados. Perdia também a artilharia e a aviação, passava a ter um exército limitado a 100 mil homens e ficava proibida de construir navios de guerra. Então, além de tudo, ela era ainda obrigada a indenizar as potências aliadas pelos danos causados no total aproximado de 30 bilhões de dólares, valor que foi sendo renegociado na década de 1920 até ser extinto em 1932. Mas a Alemanha, ela basicamente, né, ficou como a responsável pela guerra toda e teve que pagar por isso. E isso tudo leva à Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver mais pra frente. O Tratado de Versalhes também oficializou a criação da Liga das Nações, que funcionaria como um fórum internacional no interesse da paz mundial.
Mas essa pretensão, né, ela não se concretizou, porque a Liga não contou no início com a participação da Alemanha e da Rússia, nem do próprio país que idealizou ela. Então, e que se transformou na maior potência mundial, os Estados Unidos. Por discordar de muitas das decisões de Versalhes, os norte-americanos eles preferiram assinar com a Alemanha um acordo de paz e separar. Então, no mesmo ano, em 1919, o Império Austro-Húngaro ele foi desmembrado pelo Tratado de Saint-Germain. A Áustria perdeu a saída para o mar e foi obrigada a reconhecer a independência da Polônia, da Tchecoslováquia, da Hungria e a criação do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que em 1929 adotaria o nome de Iugoslávia, perdendo, né, assim a maior parte do seu território. E desse modo, o conjunto de tratados assinados entre 1919 e 1921 selou a desintegração territorial dos países austro-húngaros, turco-otomano e alemão, né? Ao mesmo tempo, determinou o início do processo de consolidação da independência de novos estados, cuja soberania, né, foi ratificada pelas populações envolvidas por meio de plebiscitos. Então, esses países, quase todos situados na Península Balcânica, né, constituídos pelas etnias eslavas, passaram a integrar as novas áreas para a atuação dos interesses capitalistas nas potências vencedoras. Então, com a Hungria foi assinado o Tratado de Trianon, e com a Bulgária o Tratado de Neuilly. São vários tratados, mas o tratado que mais importa é o de Versalhes. E aí, somado ao fato de que essas mesmas potências conseguiam, ao final das discussões diplomáticas ocorridas no período, manter praticamente intactas suas possessões na África e na Ásia, verificou-se, né, na década de 1920 o fortalecimento da supremacia econômica e financeira dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. E aí, 20 anos mais tarde, a supremacia seria contestada pelo espírito revanchista alemão que não havia morrido em Versalhes, nem nos acordos posteriores, que eu falei para vocês que vai chegar, né, a Segunda Guerra Mundial. Ele é uma das principais causas de Hitler, né. E aí, grandes impérios autoritários foram destruídos, o Império Otomano, o domínio monárquico dos Habsburgos, que comandavam boa parte da Europa Central, a Alemanha monárquica do Kaiser e a Rússia dos Cesares. E a origem desses regimes dinásticos era muito anterior à Revolução Francesa, e seu desaparecimento levou junto seus vestígios do antigo regime. Morre aí o antigo regime. Então, basicamente é isso de Primeira Guerra Mundial que vocês têm que entender. Que foram vários conflitos que envolveu o mundo todo mundo participou de forma indireta, até o Brasil participou de forma indireta. Acho que vocês viram a história do Brasil, como é que o Brasil participou de forma indireta. Todos os tratados pós-guerra, eles geraram a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ficou responsável pela guerra toda, né, teve que assumir isso aí. E com a Primeira Guerra Mundial, a gente teve o desaparecimento do antigo regime. Aqui tem um pequeno resumo, eu não sei se dá pra ler muito bem, porque a imagem não tá muito boa. Então aqui a Alemanha, ela procurava isolar a França, né? E aí isso criou a Liga dos Três Imperadores, que era a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Rússia. Gerou a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. Aí gerou uma oposição, né, que era a Tríplice Entente, que era a França, Inglaterra e Rússia, que era a Entente Cordial. A essa oposição, né, o atentado de Sarajevo dá início à Primeira Guerra Mundial. Atentado de Sarajevo, na verdade. E aí, em 1914, teve a Guerra de Movimento. Em 1915 a 1918, Guerra das Trincheiras, né, que usavam novas armas e tecnologias, né, no mundo pós-Revolução Industrial. Aí. E aí, em 1917, a Rússia, ela sai da guerra e tem a Revolução Russa, que é o tema da nossa próxima aula, que eu podia até ter colocado aqui, mas não deu certo. E aí, os Estados Unidos, eles entram na guerra quando a Rússia sai, né, e aí tem uma guerra submarina alemã, né, interesses econômicos. E aí, vitória dos militares dos aliados, né, plano de paz, 14 pontos de Wilson, uma paz sem vencedores. E aí, isso gerou o armistício em novembro de 1918, em que cria-se o Tratado de Versalhes e a Alemanha é responsável por toda a guerra. Em resumo, é isso. Espero que vocês estudem, que vocês tenham uma boa noite, um bom final de semana e que não desistam agora porque o Enem tá chegando.
Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre a Revolução Russa, que poderia ter colocado aqui, mas eu acho que ficaria muito grande. Então a Revolução Russa vem semana que vem. Mas eu vou tentar correr mais com o conteúdo, porque o Enem tá chegando. Boa noite, bom final de semana.